Estamos informando aos seus seguidores. Pisco? Pisco, vem aqui, Pisco. Vem. Tudo uma zona aqui. Estamos informando os seus seguidores. Oi, gente, e aí? Tô arrumando o sofá aqui, tem umas companhias. Já você não quer vir, Pisco? Tô botando aqui as pessoas do seu lado. Botando uns bichinhos pra dar ciúme nele. Dá ciúme, né? Tá com ciúme, né? Eu botei aqui um bicho que o Pisco morre de ciúme. Vocês vão falar, ai, o Pisco não tem ciúme. Tem sim. O Pisco tem ciúme dos meus bichinhos. Deixa eu abrir aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Ok. Pera aí. Aqui, ó. Ó o Pisco. Tá vendo? Tem. Ele abriu o olho quando eu botei esse segundo aqui. É porque ele odeia esse segundo. Ai, tô provocando você mesmo, Pisco. Você não quis sentar do meu lado? Vamos lá, vamos entrando. Esse é o nosso divã do Levan. Literalmente um divã, né? Porque vocês tratam aqui problemas de intervenção, né? Intervenção já. Porque fermento natural é uma coisa que realmente a gente fica com umas dúvidas. E quanto mais a gente escuta coisas estranhas, mais dúvida a gente fica e vira um ciclo vicioso. Né, Pisco? Vem aqui. Gente, esse gato é muito folgado, pelo amor de Jesus. Então, olha só, vamos entrando. Tô dando mais um minutinho para vocês entrando. Tenho muitas perguntas que vocês colocaram na caixinha. Muitas perguntas. Tem até uma que poderia ter ido ontem para o fogo no parquinho. Né? Até separei o óculos aqui, né? Porque essa pergunta talvez mereça o óculos, né? Mas olha só, vamos começar. Posso utilizar o fermento quantos dias após o refresco? Para quem chegou agora e não sabe o que é refresco do fermento, refresco não é um negócio de beber, não. Quando a gente pega o fermento natural, considerando que a gente já criou e tem um pote, tá, do fermento, quando a gente vai utilizar, a gente precisa alimentar ou refrescar ou ainda multiplicar, algumas pessoas falam, tá? E aí, a pessoa já perguntou, quanto tempo depois, quantos dias após refrescar ela poderia utilizar? Até quantos dias? Tudo vai depender da qualidade e método que você está fazendo. Qualidade do fermento que fica, tipo qualidade de trato do fermento, quantidade e método que você está utilizando. Por que eu vou te falar isso? Eu normalmente gosto de fazer com fermento fresquinho. Multipliquei, está no pico de atividade, vou fazer meu pão. Não quer dizer que você não pode fazer seu pão em outro momento, você pode. Só que você tem que entender que ele vai ter outras características. Quem alimenta fermento todo dia, ou dia sim, dia não, tem uma característica de fermento, diferente de quem alimenta uma vez por semana. Então, assim, se você é aquela pessoa que alimenta uma vez por semana, e aí você, por um acaso, alimentou muito, e aí veio essa pergunta na sua cabeça, do tipo, ai, sobrou fermento, até quanto tempo depois eu posso usar, porque eu já fiz pão e já não quero fazer outro na sequência, sobrou, e aí essa pergunta pode vir dessa origem, certo? Eu acho o seguinte, se você já pouco alimenta e ainda ficar usando ele muito tempo depois, eu não acho uma boa. Agora, para quem alimenta sempre, às vezes a pessoa tem uma sobra, ela tem o hábito de fazer já um pão com outro processo com aquela sobra, ela alimenta, entendeu? Ela faz 2 tipos de pão e vai rodando. Tudo depende da rotina que a pessoa estabelece, certo? Além disso, quando você espera muito tempo para usar aquele fermento, tipo dias, como foi a sua pergunta, cada vez mais ele vai ficando mais ácido. E isso não vai ser legal para a massa, você entende? Como assim, Fernanda? Ah, porque ela vai ficando ácida, vai ficando com menos população, menos mesmo população de leveduras para fermentar. Então você vai ter outra qualidade de pão. Então eu não vejo muita vantagem em você fazer isso, tá bom? Ah, mas vai gerar sabor. Ok, mas se você contar para fazer um pão 100% levain, com um fermento de dias sem alimentar, eu acho complicado, tá? A probabilidade de você ter um processo muito lento, um pão muito ácido e mal fermentado é grande, tá? Então é assim, muitos dias após refrescar não é muito bom. Como remover a farinha integral do meu fermento?
Eu entendo que você tem um pote e que esse pote de fermento tem farinha integral. Não sei se tá 50%, se tá, tipo 50% é meio a meio, sabe? A pessoa coloca metade de farinha branca, metade de farinha integral. Se ele é totalmente farinha integral. Então, assim, por que você quer remover? Se você tem esse fermento e está funcionando, tudo bem. Agora, se você fez o fermento e não sabe remover, da onde que veio essa farinha? Qual o método que você utilizou? Tem que perguntar para o dono do método, certo? Então, é assim, quando eu vou remover a farinha no meu método, eu vou removendo aos poucos. Ou eu removo de uma vez só, entendeu? Tudo vai depender de qual a resposta que o seu fermento está dando. Se ele está com muita atividade, aí eu pego em determinado momento e vou colocar farinha branca. Só que na primeira alimentação não vai sair tudo. Vai ter um resto, concorda? Tipo, você pegou uma isca de fermento e tem farinha integral. Aí você vai alimentar com farinha branca. Aquele fermento ainda vai ter farinha integral. Aí você, numa outra alimentação, alimenta de novo com farinha branca. Se aquele fermento que você pegou, ele tinha muita farinha integral, ainda vai ter um rastro. Então, são algumas alimentações para você remover por completo, tá? Por isso que eu falei aos poucos. De uma vez só, você não consegue. Ah, mas eu alimentei de uma vez só com farinha branca. Não removeu? Não, não removeu. É simples assim. Você vai ter que rodar algumas vezes até ficar 100% branco. Mas antes de você fazer isso, você precisa entender por que você quer fazer isso. Mais importante de como remover é por que remover, tá? Você não perguntou, mas eu vou te falar. Por que eu removo? Porque eu acho que ter um fermento de farinha branca é mais neutro, é mais versátil em termos de sabor. E aí, eu prefiro ter esse tipo de fermento do que ter um fermento integral. Por exemplo, faz de conta que eu quero fazer uma massa enriquecida com fermento natural. E aí o meu fermento, no meu exemplo, tem farinha integral. Vai vir aquele gosto. E numa massa enriquecida, às vezes, não é bom. Simples assim. Então, se eu tô com um fermento 100% branco, o sabor é mais leve. Então, eu gosto assim, só para exemplificar, certo? Como usar as sobras após o pico? Bom, isso aí é bom, tô com coceira no olho. Como usar as sobras após o pico? Muitas vezes a pessoa alimenta e aí ela não usa tudo e ela quer usar mais. Eu acho assim, no dia seguinte ainda consegue usar e ter outros resultados. Depois do pico também. Mais uma vez, como eu falei na primeira pergunta, você precisa entender os resultados diferentes com horários diferentes do seu fermento. Momentos diferentes, vamos assim dizer, tá? E quando você quer fazer outras coisas, você pode fazer o bolo, pode fazer bolinho mesmo de legumes, sabe? Pegar aquele levain e misturar com legumes e fritar. Ai, não gosto de fritura. Ai, gente, para com isso. Só sabendo fritar direitinho na temperatura, não é uma coisa de outro mundo que vai matar, não entope a artéria instantaneamente, não. Fica calmo, tá? Que dá pra fazer. Eu comi bolinho durante a infância e não teve problema nenhum. E ainda hoje eu como alguns bolinhos, por exemplo, bolinho de bacalhau, e ninguém morre por causa disso. O negócio é você não comer bolinho todo dia, o tempo inteiro, em todas as refeições. Não é? Tipo, não precisa. Outro dia uma aluna postou que fez tempurá. E aí eu falei, não é que ela usou a cabeça? Muitas vezes a gente faz uma massinha no tempurá e mergulha o legume ou o camarão, né? No caso, e faz. É um bom uso também, gostei dessa utilidade. Eu falei, um dia eu vou ter a oportunidade de contar para as pessoas dessa ideia, que eu gostei muito. Ela postou até foto. Quer ver? Às vezes você está fazendo um molho de alguma coisa. A minha mãe gostava muito de engrossar o molho dela, alguns molhos, com um pouquinho de água e farinha de trigo. Aí bota um pouquinho, uma colherinha do fermento, né? Você vai cozinhar, é para espessar. Tô falando ideias, assim, para você fazer com as sobras após o pico, certo? Na realidade são os descartes, né? São as coisas que você talvez jogasse fora. Você tem tanta coisa para fazer, bolinhos, panquecas, pizza, nada que o Google não te informe, você possa testar, anotando, pesando, para depois poder repetir e ter o mesmo resultado. O fermento deve morar na geladeira? Você precisa entender que geladeira a gente utiliza
quando a gente está num lugar muito quente. Muito quente é como? No mínimo, a temperatura mais fresca do lugar é 22, 24. É tipo aqui, né, onde eu moro. Quer dizer, tá fazendo frio, né? Fez 17, 18, mas o habitual não é esse, gente. Eu consegui a façanha de matar o mosquito. Olha! Vocês viram que eu fiz assim? Matei você. Você não vai me picar esta noite. Nossa, hoje eu tô só gerando bad karma, né? De manhã eu matei a abelha, agora matei o mosquito. Nossa, o pessoal da Índia ia morrer. Depois eu conto essa parada. Então, olha só. Quando você tá num lugar quente que eu falei as temperaturas, o mais fresquinho é 22, 24. Eu não gosto de deixar do lado de fora, porque você aos poucos vai desequilibrar uma cultura que tem bactérias e leveduras em proporções interessantes. O que são proporções interessantes? É você colocar lá no meio frio e também ter atividade bacteriana, né? E aí, o que acontece? Quando você deixa muito no quente, sempre vai ter muito mais Saccharomyces, muito mais leveduras, tá? Porque a temperatura fria acaba favorecendo a população das bactérias. Então, você não precisa deixar muito no frio nem muito no quente. Você pode deixar no intermediário. Para isso, temos geladeira, certo? Agora, faz de conta que você já mora numa geladeira. Você mora na Escócia, no Canadá, né? Mora na Alemanha. Alguns lugares da Alemanha são uma geladeira. O que você precisa? Você precisa deixar na geladeira? Não, sua casa já é uma geladeira, entendeu? Às vezes a sua casa está tão fria que você vai precisar de um lugar menos frio para guardar esse fermento, porque corre o risco dele ficar assim, mais frio que na geladeira. Teve uma pessoa que falou comigo, ela morava onde? Morava na Ásia, algum lugar aí que era muito, muito frio, e aí ela deixava num armário que tinha um controle de temperatura lá, XPTO, e aí ela botava lá o fermento, e foi assim que ela conseguiu um fermento bom. Era um armário tipo adega já, um armário climatizado para guardar bebida, acho que era isso. Não, era um armário onde as pessoas guardavam os fermentados, porque assim, nesse lugar que ela morava, as pessoas tinham o hábito de fazer aquele kimchi, sei lá, aquele fermentado para comer com tudo. E aí tem um armário na casa, todas as casas têm um armário já climatizado para a família fermentar isso naturalmente, porque eles comem, aquilo é da rotina deles. E aí ela botava o fermento aí, ó que legal. Lembrei disso agora. Então, assim, tudo depende da sua realidade, tá? Precisa entender a sua realidade para saber se ele vai morar na geladeira ou não. Vou alimentar hoje para amanhã fazer o pão. Quantos dias posso deixar? Gente, eu não sei de onde que tá vindo isso, mas é muito engraçado, né? Que estão bem parecidas, né? Mas eram pessoas diferentes, eu juro. Olha só, eu não sei o método que você está utilizando, porque você fala assim, ó, vou alimentar hoje para fazer amanhã o pão. Quantos graus eu posso deixar? Aí, vírgula, dias. Olha só, quando você alimenta, você pode deixar na mesma temperatura, ou você pode alimentar e deixar num lugar para crescer, e aí ele vai crescer e você vai fazer seu pão. Eu não vejo a necessidade de você alimentar na véspera, tipo, alimento agora e aí amanhã eu vou fazer esse pão. Vocês entendem? Ficou meio confuso? Porque olha só, se você alimenta hoje para fazer seu pão só amanhã você vai alimentar de novo ou você vai fazer com esse fermento velho? Que hora você vai fazer esse pão amanhã? Ficou meio, né, estranho aqui. Por mais que eu fale para você a quantos graus você deixa, é praticamente um veneno falar isso para você. Porque faz de conta que eu falo assim para você. Coloque em 24 graus. Coloque em 29. Gente, depois de, sei lá, mais de 12 horas, não vai estar legal isso para usar, né? Já vai ter passado bastante. Você pode usar, mas não é o ideal. Se eu pegar e falar para você, deixa em 7 graus, pode ser que você não esteja pronto para usar quando você acordar, por exemplo. Né? Então, assim, você precisa de um método e não buscar fórmulas do tipo, X horas alimentar o fermento. Você tem que saber quantas horas o seu fermento cresce, em qual temperatura, fazer esse esqueminha e colocar na sua vida, entende? Encaixar na sua rotina. É outro mecanismo. É como se você, por exemplo, ficou doente e aí precisa tomar um antibiótico de 8 em 8 horas.
Aí sempre que acontece isso aqui em casa, ou com um remédio que é de 8 em 8 horas, é um saco, porque 8 em 8 horas são 3 vezes no dia. Então, dependendo do horário que você escolhe para tomar a primeira vez, pode ser que de madrugada você tenha que acordar para tomar o raio do remédio. Vocês entenderam? Por causa do intervalo. O fermento natural é muito parecido. Dependendo do horário que você começa a alimentar o seu fermento, tudo que vem depois vai sofrer essa consequência. Então você precisa escolher esse horário. Como é que você vai escolher? Sabendo a sua rotina, o que você faz durante o dia, se você está fora de casa, se você não está em casa, tá? E também quanto tempo você demora para ter aquele fermento para você usar. Aí sim, você faz as suas regras. São regras que você constrói, tá? Não são regras que alguém vai entubar em você. Quando usar o meu fermento? Vamos partir do pressuposto que você está criando, e a pergunta veio daí. Quando você observa um resultado que você alimenta esse fermento e ele te dá sempre a mesma resposta, constante, em número de horas e na temperatura, você já está vendo um crescimento que você está acompanhando sempre igual. Então você já pode usar, mas também tem que ter coragem para você usar, né? Porque tem gente que fica com medo de usar. Aí você tem que pensar assim, o máximo que vai acontecer é dar errado. Se der errado, eu faço outro pão. Aí você tem que pensar, porque não é obrigado a dar certo. A gente quer que dê certo, mas e se der errado, você vai morrer? Não, né? Vai fazer outro pão, porque é só um pão. Se vocês ficarem achando que o negócio é complicado, vocês não vão fazer, tá? Tem que fazer. Conheci o Levan com autor fulaninho de tal. Já sabemos que aqui neste canal somos pessoas educadas e não falamos o nome das pessoas que não estão presentes. E agora eu faço o método dele, mas tenho dúvidas. Eu achei muito engraçado. Eu botei essa pergunta de forma muito educada, né? Eu sinalizei aqui num parênteses para não falar o nome da pessoa. Porque olha só, se você conheceu o Levan com o fulaninho de tal, e agora você faz o método dele, e você está com dúvidas, você tem que perguntar para ele, ser humano. Ou você vem fazer meu método, ou você pergunta para ele. Você entende? É um dos motivos que eu tirei do ar o meu vídeo do fermento. Quando eu parei, assim, não conseguia mais fazer outra vida a não ser responder as dúvidas daquele vídeo aberto, daquela aula aberta. Entendeu? Eu tinha um manual que eu distribuía também de graça. O que adianta eu dar um manual se tem 500 milhões de e-mails e eu não consigo responder? É hora de dizer tchau, né? É a mesma coisa. A pessoa às vezes escreve um livro e beijo tchau, né? Porque vai tirar dúvida. O livro não interage com você. Está lá você e o livro e não interage, né? Você tem suas dúvidas e a vida que segue. Então, ou você vem e aprende, se inscreve no evento para fazer do meu método, ou você vai ficar com as dúvidas. Porque eu realmente não fico tirando dúvida do método dos outros, né? Porque eu acho um abuso, vocês não acham? Eu acho. Meu fermento está fraco. O que devo fazer? Olha, gente, no frio, muitas vezes vocês têm essa ilusão que o fermento está fraco. Isso é praticamente um drama da lhama. É um drama da lhama. Sabe por quê? Porque a quantidade de pessoas que fala isso quando esfria é assim, ó. Consigo nem contar. O que acontece é que normalmente você não controla a temperatura que o seu fermento cresce. E aí, conforme a temperatura vai caindo, o seu fermento vai respondendo a isso. Quanto mais frio, mais lento ele fica. E aí tudo vai ficando frio. Quando você para perceber, a água do filtro está fria, a farinha está fria, tudo está frio, a geladeira está mais fria. Então, esse conjunto todo vai diminuindo muito a temperatura e cada vez mais o fermento vai ficando mais lento. Então você precisa entender como que você vai conversar com ele em todas as estações do ano e ele vai responder para você da mesma forma. Para isso você precisa entender o fundamento tempo e temperatura, os dois, os fundamentos tempo e temperatura, que eles são inversamente proporcionais. Quanto mais frio, mais lento ele fica. Quanto mais quente, mais rápido. Cabe a você dar sempre uma temperatura, se você deseja ele sempre igual, tá? É como se fosse um atleta. Ele precisa de uma rotina de treinos para ter sempre o mesmo rendimento. Mas algumas vezes ele não vai ter. E aí precisa ser averiguado o que está acontecendo. Será que comeu direito? Será que dormiu direito? Por que não está tendo o mesmo rendimento?
Por que as pessoas não fazem isso com fermento? Porque às vezes elas ficam cegas. O frio chega, assim, de solavanco, e aí você não percebe, tá? Então, isso é uma das opções para fermento fraco. Outra opção pode ser uma farinha que você sempre usa, e aí, por um acaso, você comprou a mesma farinha, porém, ela não estava bem estocada, sabe? Às vezes a gente não sabe em que condições o local guarda a farinha. Por que eu falo dessa opção da farinha? Porque já aconteceu com alunos meus e comigo também, de utilizar a mesma farinha e a farinha não tá boa. Então, assim, acontece, tá? O fermento é uma pessoa lá, são várias pessoinhas micros. Então, eles sentem, né? Eles sentem, são sensíveis. E aí, o que acontece? Fica lento. Outra coisa é a qualidade da água. Aqui na minha casa aconteceu isso. A água da minha cidade ficou ruim. E aí, o que aconteceu? O fermento ficou lento. O frio já falei, a água já falei, a farinha já falei. Muitas vezes você está deixando muito tempo sem alimentar. Aí também isso conta. E aí, quando você alimenta, você pega 20 gramas de fermento. Ai, gente, não dá. Nem que eu tome um vidro de Ansiodoron, eu vou aguentar isso. De vocês pegarem 20 gramas de fermento para alimentar, né? E aí o fermento vai ficar fraco. Aí você precisa entender o princípio do exame de sangue. Como é que é o exame de sangue? A pessoa, né, pede um monte de coisa para você. Ela não vai tirar só um tubo, vai tirar um monte de tubo, porque ela precisa muito, né, para fazer todos aqueles testes. Precisa de uma amostra, né? A mesma coisa quando você faz o exame de urina. Tem uma quantidade X para fazer o exame. Se a pessoa pede mais vidrinhos, você vai ter que levar mais xixi, né? Para fazer a análise, para fazer a cultura. Então, tudo depende do que você pesquisa. O que é o fermento? O fermento é uma cultura. Se você pegar um pouquinho, pode ser que não tenha suficiente naquela colherada que você pegou. Então, vale a pena alimentar mais, certo? Precisa saber disso. Então, para você ver por que ele está fraco, você precisa entender várias outras coisas de um contexto para não deixar você ficar cega, tá? Tô olhando aqui, nossa, vocês todas estão aí, meninas? Estão aí? Tô vendo. Eu tenho de urso. Vocês têm... Gente, pantufa do quê? Ah, gente, então eu queria fazer a live do pijama. Vocês querem fazer a live do pijama? Eu boto um pijama bem ridículo, aí vocês botam um pijama mais ridículos que vocês tiverem, e aí quem tiver de pijama eu posso chamar para entrar ao vivo e tirar uma dúvida. O que vocês acham? Eu acho que vai ser ótimo. O Rodrigo falou que eu sou louca. Eu falei, a pessoa que quiser entra, poxa, a live do pijama. Eu falei hoje de manhã, teve uma super aceitação a live do pijama. Depois vocês ficam aqui falando pra mim se vocês acham que a gente... Eu não tenho pijama de gatinho, gente. Olha que vergonha. Eu acho que eu não tenho. Pijama de gatinho. Eu queria ter. Eu tenho meia de gatinho, mas eu não tenho pijama. Ai, tem um roupão da Maluca, eu posso pedir, que é um negócio de gato assim. Posso pedir esse roupão pra ela. Olha aqui. Pão com fermento natural é mais saudável que pão com fermento biológico? Essa pergunta podia até estar ontem, né? Mas a pergunta veio hoje. Sou uma pessoa honesta, botei a pergunta na aula certa. O que acontece? Isso tem várias vertentes. A primeira delas é: eu posso fazer um pão com fermento natural ruim. Como? Se eu utilizar uma farinha de qualidade duvidosa e se eu fizer rápido. Por exemplo, vou colocar num ambiente de 30 graus e vou fermentar esse pão rapidinho. Não vou fazer autólise, vou fazer método direto e vou usar uma farinha com melhorador. É possível? É. Fermento natural. Pão de fermentação natural. Né? Agora só não te disse o tempo, só não te disse a farinha, mas tem lá, fermento natural. É um pão saudável? Não, não é. Certo? Ou mais ainda, você vai fazer outro tipo de pão com fermento natural e aí você vai botar gordura trans no pão. Em vez de você botar manteiga, você bota uma margarina cheia de gordura trans. É saudável? Não, mas é de fermentação natural, poxa. Né? Isso são exemplos, tá? E são exemplos reais, tá? Isso existe. Ou vocês estão achando que o pão de pacote que está vendendo no mercado de fermentação natural é o pão das monjas, igual o de vocês, que vocês estão fazendo na casa de vocês, bonitos? Claro que não. Não é, né? É óbvio que não. Outra coisa, às vezes você faz um pão de fermento biológico também desse mesmo jeito, todo esculachado. Ou seja, os dois vão ser ruins. Agora tem o outro lado, o lado bom.
O lado bom é o lado das pessoas que usam com muita educação o fermento biológico, usam pouquinho, sabe fermentar por muito tempo. As pessoas que usam fermento natural e também usam com muito tempo. Então, assim, não interessa a natureza do fermento, interessa o tempo e o processo que você vai utilizar aquele fermento. Lógico, os ingredientes também. Então, antes da gente qualificar o pão por tipo de fermento, é melhor qualificar o pão pelo tipo de ingrediente e processo que ele foi feito. Não é mais interessante? Eu acho mais verdadeiro, né? Do que pegar e falar, pão de fermentação natural é saudável, é nutritivo. Assim, o meu olho até regala, né? Porque assim, já comi pão de fermentação natural que passei mal. E aí? Né? Como é que foi feito esse pão? Né? Tempos depois fui descobrir como é que foi feito. Então, olha só, a gente tem que tomar cuidado, porque o marketing tá aí para isso mesmo, gente. Não é todo mundo que é honesto. As pessoas são capazes de fazer, sim, um pão de fermento natural com tudo de pior qualidade. E aí? Ele não vai deixar de ser um pão de fermento natural, tá? Então, é isso que a gente precisa estar atento. Diferença de sabor entre os tipos de fermento. Olha só, quando a pessoa utiliza muito fermento biológico, a gente sente praticamente gosto de fermento biológico. Porém, quando a pessoa também utiliza muito fermento natural, o pão fica, sabe? Também não fica interessante. Então, o equilíbrio das quantidades dos fermentos é muito bom, obrigado. Lógico que, dependendo da qualidade do fermento natural, também não vai ser interessante para alguns paladares, tá? Muitas pessoas não gostam do azedinho, mesmo sendo um azedinho leve. As pessoas não gostam. E as pessoas têm gostos diferentes, tá? O ser humano não é tudo igual. Então, assim, a diferença de sabor é uma coisa muito particular, principalmente porque o universo do fermento natural permite uma cartela de sabores e aromas infinita, gente. Tudo depende da farinha que você está usando, o método que você está utilizando, se o seu pão tem semente, se o seu pão às vezes tem nozes ou não tem nada e você fermentou mais no quente do que no frio. Então, as coisas vão fazendo isso variar. O que eu posso com certeza assegurar para você é que quantidades exageradas no final aparecem de forma desequilibrada, certo? É isso que a gente precisa estar atento. E que o fermento biológico usado de maneira exagerada dá aquela nhaca. Dá mesmo, parece, você sente cheiro de fermento, parece até que não fermentou, é desagradável, tá? E não é chatice não é tipo, sommelier de pão, né? Tem uma galera que é sommelier de pão, tá, gente? Tem a galera que é sommelier de pão, espero que não seja essa pessoa, tá? Se você é sommelier de pão, não posso fazer nada. Posso alimentar e colocar na geladeira direto? Gente, para que fazer isso? Precisamos alimentar o fermento, deixar ele multiplicar e aí bota na geladeira, tá? Mesmo que você não vá fazer seu pão. Essa pergunta vai se repetir de outro jeito, depois vocês vão ver. As pessoas são criativas. Como fazer o meu fermento no frio? Você precisa entender qual é o frio e como que você vai deixar a temperatura menos fria. Aí você tem várias coisas. Coloca no roteador da internet, em cima da geladeira, bolsinha térmica, isopor. Tem forno que tem atualmente a função fermentar. Uma lâmpada ligada, cuidado para não ligar o forno com fermento dentro, tá? Que já aconteceu isso. Coloca, tipo, água quente no armário. Aí tem que ficar trocando, né? Também tem esse lerê, fica trocando. Mas são coisas que as pessoas fazem para ajudar. Iogurteira, panela de arroz, coisas que tem termostato são muito úteis, porque você pode ir lá botar no termostato a temperatura para te ajudar. Esse negócio da iogurteira foi a última novidade da última semana do evento que as pessoas me contaram lá. O que mais você pode fazer? Você pode construir um cantinho. Construir é um termo muito forte, né? Você pode pegar e fazer um cantinho. O que é um cantinho? Pegar um pedaço de um armário, colocar lá uma lâmpada. Como é que você pega? Uma lâmpada halógena, coloca num bocal. Não tem bocal aqui. Também não vou pegar a minha, que a minha tá quente, tá? Que a minha tava acesa. Vocês colocam numa tomada, tá? E aí vocês espetam aquela lâmpada e colocam dentro do armário. Cuidado para não incendiar a casa das pessoas, tá? Porque eu já quase incendiei a casa da minha sogra. Então precisa ter cuidado. Você precisa pensar assim, tipo chocadeira doméstica, sabe?
Dá uma pesquisada lá no YouTube que as pessoas são criativas. Isso você faz para driblar o frio. Quanto tempo para ativar um fermento? Depende do seu fermento. É interessante que você comece a anotar e aí com o tempo você vai saber quanto tempo o seu fermento vai ficar ativo, tá bom? Como é que você vai saber disso? Você não perguntou, né? Mas eu vou te responder. Você pega e observa. Alimentei um dia. Aí você vai ver, cresceu até aqui. Demorou 5 horas. Aí no dia seguinte se alimenta de novo. Aí você vê até onde chegou. Aí você vai vendo a repetição. E através da sua anotação você chega ao número que isso demorou para crescer, certo? Posso usar o levain para fazer panetone? Eu acho que você não me conhece, né? Olha, mas se você me conhecesse, eu tenho justamente o panetone dentro do meu curso e ele é feito com 100% fermentação natural. Quando eu li essa pergunta, eu falei, Rodrigo, essa pessoa chegou agora, ela não me conhece. Aí o Rodrigo, é mesmo? Pois é, porque às vezes as pessoas falam que não é possível. É possível sim. 100% fermentação natural você faz, tá? Um verdadeiro panetone italiano. Então, pode sim. Mas eu ouvi falar, gente. Vocês vão ouvir falar muita coisa, já falei pra vocês. Pode fazer sim. Inclusive, fiquei muito feliz de você chegar aqui, porque se você chegou aqui, perguntou pra mim, eu falei que você existe, eu tenho certeza que você vai acreditar. Como atrasar o fermento? Olha, você vê, né? Tem uns querendo apressar, tem outros querendo atrasar. Você vê como é que o ser humano nunca está satisfeito com o que tem, né? Essa pessoa provavelmente tem um fermento que cresce rápido. Olha, você não me falou sobre o seu fermento. Porém, manipular temperatura é um ótimo passo. Por quê? Se você mora num lugar quente e seu fermento tá atingindo o máximo dele muito rápido, é só você colocar ele no lugar mais frio. Aí você vai atrasar. Porém, se você tiver com um fermento numa diluição muito líquida, aí você precisa prestar atenção, porque os fermentos líquidos, eles tendem a ser mais velozes. Então, você precisa saber o que você está fazendo aí. Mas, de qualquer jeito, você diminuindo a temperatura onde esse fermento se encontra hoje, você com certeza vai diminuir a velocidade dele, tá? Desejo ter menos acidez no meu fermento. Gente, quando vem essas coisas assim na caixinha, eu me sinto um restaurante. Sabe aquele restaurante que a pessoa pega e fala assim, eu quero isso, eu quero aquilo. É porque a pessoa não bota nem ponto de interrogação. Acho tão engraçado, né? Eu me sinto um restaurante. Então, desejo menos acidez. Meu hambúrguer, por favor, mal passado, né? É meio assim, né? Não é? Parece. Desejo meu suco sem açúcar. Desejo menos acidez. Acredito eu que é no fermento, né? Porque a caixinha era sobre fermento natural. Se você quer menos acidez, existem algumas coisas que podem estar trazendo isso, né? E não sabemos. Para entregar o seu pedido, moça, precisamos saber detalhes. Então, quais são os detalhes? Se você tem um fermento que você já usa farinha integral e você não quer acidez, então tira essa farinha integral. Se você usa um fermento que você quase nunca alimenta, tá na hora de alimentar com mais regularidade. Se você tem um fermento que fica muito no frio, melhor você fazer um equilíbrio. Aí já são 3 coisas para você dar uma melhorada e tirar um pouco essa acidez. Uma quarta coisa seria você utilizar ele bem jovem. Como assim? Tipo, acabou de chegar no pico, você usa. Não fica usando depois, porque cada vez ele vai ficar mais ácido, tá? Então aí, já te dei 4 opções para você ter menos acidez. Tenho 2 potes com diferentes proteínas. Qual devo manter? Sei lá. Eu não me ligo nesse negócio de proteína não, gente. Às vezes eu sei que tem umas pessoas aí que são meio surtadas na proteína. Olha só, eu escolheria o melhor desempenho. Sabe por quê? Porque farinha não quer dizer muita coisa não, gente. Outro dia uma aluna falou pra mim que ela tentava fazer o fermento com manitoba e não funcionava, ok? Olha só, a pessoa tinha uma super farinha, eu não gosto, mas é uma super farinha, não posso dizer que não é. E não funcionava. Tá vendo? Farinha não é tudo não, método é, farinha não. Então, se você tem 2 potes com proteínas diferentes, escolha o de melhor desempenho, considerando que você está fazendo tudo igual e só mudou a farinha, tá? Eu queria todas as dicas de fermento natural. Se inscreve no link, tá? Tem um evento, começa dia 6, totalmente grátis, 100% online, 100% grátis. E aí você terá
quase todas as dicas, né? Porque totalmente dicas, todas as dicas, todos os processos estão lá dentro do curso, né? Afinal, o evento tem hora para acabar, o curso não, tá? Então, é isso que tem para você. Meu fermento demora 4 horas, é normal? Se você estiver dentro de uma realidade que você está observando isso sempre o meu também é. Agora, vocês todos que estão aqui, se o seu fermento for de 3 horas ou for de 7 horas, ele não é anormal, é seu fermento, tá? Simples isso, né? Meu fermento demora 4 horas, é normal? Se eu não faço pão, devo esperar o pico? Tô já sabendo que tu quer tacar o fermento na geladeira, né? Tá achando que me engana. Tá achando que você me engana com essa perguntinha disfarçada. Se eu não faço pão, devo esperar o pico? Eu acho que você deve esperar. Sabe por quê? Porque você tem que fazer tudo igual. É o fermento. É a mesma coisa que eu botar comida aqui pro pisco e apagar a luz. Coitado. Pô, eu não gosto. O Rodrigo às vezes faz isso. Eu não gosto. Poxa, eu gosto que o bichinho coma com luz, né? Eu não sei, eu gosto. Então, assim, pô, pra que você vai pegar, deu a comida pro bicho e aí vai botar na geladeira? Por que isso? Deixa ele crescer, certo? Ah, mas eu não vou fazer pão. Mas deixa ele completar o ciclo dele normalmente, certo? Deixa ele. Misturei farinhas e agora o meu fermento está lento. E agora, para que você fez isso? Por que você fez isso? Agora você tem que pagar o preço de se adaptar. Pode ser que ele não tenha gostado da mistura, né? Acontece. Não tem carro que é Total Flex e carro que não é? Vocês já botaram um combustível adulterado no carro para ver como é que cai, como é que fica esquisito? Tem carro até que deixa o dono na mão, né? Com combustível adulterado, super perigoso até. Mesma coisa, misturei farinha, já é combustível adulterado pro fermento. Pode ser que ele não goste, né? E se ele tá lento agora é porque ele não gostou, ele não curtiu essa sua mistureba aí, entendeu? Não gostou. É a maneira dele dizer pra você, oi, hello, eu quero aquilo que eu tinha antes. Então você volta para o que você fazia antes, em vez de ficar fazendo essas misturebas, tá? Preciso dar 24 horas para o levain mesmo sem fazer pão? Se você sempre dá 24 horas, sim. Não é o fato de você fazer ou não pão que vai mudar o cronograma do seu fermento, certo? 30 graus enfraquece o fermento? Gente, se enfraquecesse, a galera lá do Nordeste tava chorando. Claro que não, entendeu? Esse negócio. Agora sim, 35 você mata algumas espécies de Saccharomyces, ok? Então vale a pena relembrar isso, tá? Vale muito a pena, inclusive. Gente, vocês já decidiram se a gente vai fazer a live do pijama? Eu quero que vocês me falem assim, live do pijama sim. Queremos live do pijama. Porque aí eu vou fazer a live do pijama. Posso até fazer amanhã, gente. Gente, o Rodrigo vai morrer. Minha filha nunca mais vai querer sair na rua comigo. Fala aí, gente, se vocês vão querer a live do pijama. Não tinha festa do pijama. Minha mãe nunca deixou eu dormir na casa de uma amiga, sabia? Pois é. Pior que eu não tenho nem como fazer chantagem, que minha mãe nem habita mais este planeta. Mas assim, eu fico de vez em quando fazendo essa chantagem com a minha sogra, conto essas histórias tristes pra ela. Mas a minha mãe nunca... eu conto pra Malu, eu falo pra Malu, quando eu deixo ela ir na casa da amiga, eu falo, a minha mãe não deixava. Por isso que eu tô falando, festa do pijama. Nunca fui a festa do pijama, minha mãe não deixava. Minha mãe não deixava eu dormir na casa de nenhuma amiga. Não deixava. Ela tinha medo que alguma coisa acontecesse. Minha mãe tinha uns medos bizarros. Ai, Marcos, você tá aí? Que honra! Falem aí se vocês vão querer a live do pijama, tá? Ó, mas a live do pijama só tem graça se eu separar uns minutos da live e aí eu clico, tem que falar me chama, tô de pijama. Olha que legal, me chama, tô de pijama, gente. Vai ser um bafão, né? Você vai ver. Vai ter gente, tenho certeza. Vai ter os enxeridos pra ver a gente de pijama, porque eles vão achar que é mico, porque eles não se divertem com nada na vida, né? Você sabe que tem esse povo, né? Que fica rindo dos outros que se divertem, né? Um povo azedo, mas tá tudo vendo às vezes, sabe? Mas é isso aí, vamos fazer a live do pijama? Sim, live do pijama. Eu vou chamar você, Carol. Vou chamar você tá pedindo, hein? Vamos fazer a live do pijama, eu acho. Ó, não vale botar roupa velha dizendo que é pijama não, tá? Tem que ser pijama com cara de pijama. Estão entendendo? Porque não vou ficar eu aqui pagando mico na internet sozinha. Inclusive, tô nem aí. É porque hoje alguém falou, acho que foi a Regina, que esse meu casaco aqui era um roupão.
Aí alguém falou, gosto desse roupão. Aí eu falei, não, gente, não é um roupão, é um casaco. Aí alguém falou assim, imagina se a Nanda ia vir de roupão. Aí eu falei, gente, eu viria. Aí que começou esse negócio do pijama. Aí que começou, foi daí que veio. Foi da aula da manhã. Então vamos lá. A minha camisa do Gente Boa, a Malu já fica zoando. A Malu é terrível, gente. Posso comprar nada diferente assim, nada divertido, que ela é muito séria, né? Meu médico fala que a Malu é um espírito velho. Ele fala. Ela veio para tomar conta de mim, né? Chata, eu, hein? Não sou assim, não. Bom, vamos lá. 1, 2, 3 ou 1, 2, 2 interfere na pestana? Embora essa pergunta pareça uma pergunta de pestana, essa pergunta no fundo é uma pergunta de fermento, vocês entendem? Para quem não entende as diluições, esses numerozinhos dizem respeito à quantidade de fermento que a gente pega, a quantidade de água e a farinha. A ordem depende do dono, tá? Tem sempre que deixar claro. Gente, se liberta disso, isso é da seita. Provavelmente da seita 1, 2, 2, porque a galera do 1, 2, 3 é muito eclética, não tem seita. Não é porque eu uso 1, 2, 3 não, tá? É porque 1, 2, 3 é uma coisa assim, meio alabangu, sabe? Aí as pessoas das outras, que são formalizadas, que têm livros e lalalinha, ficam falando mal, né? Eu tô falando, o povo tem probleminha, né? Tem probleminha, esse povo tem que, né, dar uma meditada, né? Ver o canal da Monja Coin, né? Ou do Tadashi, tem que ver. Porque olha só, que interfere na sua pestana é o ponto de fermentação. E o ponto de fermentação, até mesmo se você estiver usando fermento biológico e não souber utilizar, não tem pestana. A verdade é essa, tá? Quantas vezes eu fui aqui na padaria e o pãozinho francês estava tudo sem pestana, tudo zoado. Pois é, fermento biológico. Tem dias que tá lindo, tá tudo bonitinho os pãezinhos. Tem dia que tá tudo zoado, né? Porque tudo perdeu tempo. Então, acontece na vida de qualquer pessoa, independente do fermento. As pessoas perdem o ponto e a pestana até usando fermento biológico, né? Que, teoricamente, as pessoas da seita 100% Levan dizem que é muito mais fácil fazer pão com fermento biológico. Visita as padarias para você ver como é que a galera sofre, tá? Isso aí é mito também, mito. Faço 50% integral, está dando errado. Ué, seu fermento está dando errado. Eu não faço fermento 50% integral. Por quê? Porque eu não gosto. Porque dá errado? Não, porque fica ácido. Não curto isso. Entendeu? Não gosto disso não. Se seu fermento está dando errado, você precisa conviver com o seu fermento e entender. Como eu tenho certeza que não é meu método, você precisa perguntar para a origem deste fermento. Quem ensinou você a fazer? Por que está dando errado? Azucrina a galera desse canal. Aqui, o que eu sugiro? Que você participe do evento. Faça o evento, junte-se a nós, faça um fermento 100% branco e depois você entende os fundamentos e aí você faz o fermento que você quiser. Né? Você se liberta, entende o que é o fermento e aí você faz o que você quiser da sua vida. Né? Que é a melhor coisa. Eu acho, de verdade. Pão semi-integral precisa de fermento integral? Pão semi-integral é o pão que as pessoas fazem com metade da farinha, sendo farinha integral. Como se fosse um pão 50%, tá? Como se fosse não, é o pão 50%. Precisa de fermento integral? Então, a galera da seita acha que precisa. O pão já é semi-integral, que diferença faz se o fermento é integral ou não? Diferença nenhuma, gente, só vai ficar mais ácido. Agora, olha só, por que tem essas exigências? Porque as pessoas gostam de normas, de regrinhas, de detalhezinhos, picuinha, sabe? Faz o troço, gente, para com isso. Se você tem um fermento branco, faz seu pão 50% integral e vida que segue, sabe? A gente tem que... Vocês sabiam que eu mandei um direct pra galera desse canal aqui? Eu já falei pra eles, olha, eu indico tanto vocês não querem ser meus amigos? Eles não responderam, devem estar achando que eu sou maluca. Deixa eles. Vocês não falam? Gente, eu fui lá no perfil deles, eles têm um perfil. Aí eu falei, aí tinha a foto de uma moça dormindo, né, com a Ansiodoron. Aí eu falei, eles não sabem de nada, que quem indica esse negócio sou eu não tô dormindo. E não é pra isso, mas tá tudo bem. O fermento gosta mais de farinhas especiais? Aí a pessoa botou 2 pontos. Por exemplo, Biorgânica T45, o fermento gosta da filosofia do Bruno. Sabe qual é a filosofia do Bruno? Bruno é o meu treinador.
ele fala que quando ele tem que cuidar do filho o dia inteiro sozinho, ele tem um slogan, é Casas Bahia, dedicação total a você. Então, o fermento gosta da filosofia Casas Bahia, dedicação total a você. Então, não adianta você dar biorgânica, T45, 5 estações, Irati, Gebana, que mais? Rosa Branca Premium, Anaconda Longa, que mais? Fina, tem tantos moinhos, né, que a gente pode falar. E aí, Acaputo, né? Tem tantas farinhas aí que vocês podem falar. Dona Benta Especial. Não adianta nada você ficar procurando isso se você não cuidar. A verdade é essa. Então, assim, o fermento gosta de Casas Bahia, dedicação, né, total a você. É isso que o fermento gosta. Então, quando você se dedica, você vai conseguir bons resultados. Agora, se você não se dedica, né, aquela coisa. Você pode ficar investindo nas farinhas aí que vai ser sempre aquela coisa meia boca, né? Nunca vai ser aquela coisa legal, uau, não vai ser, tá? Pode ser aquela coisinha mais ou menos. Aí você vai sempre ficar choramingando pelos cantos, falando que, eu comprei a farinha tal, todo mundo fala que é boa, mas comigo não funciona. Não é com você que não funciona, você que não entendeu a farinha, entendeu? Você que não entendeu o teu fermento, você que não tá entendendo nada, né? Fica botando a culpa na farinha, nos outros, né? O problema é você. Né? Falei, pronto, recado dado, tá? Posso deixar meu fermento no ambiente? Que ambiente, gente? Vamos usar temperaturas, dar nome aos bois, tá? Precisamos dar nome e nos tornar responsáveis, né? Estou no ambiente quente, estou no ambiente frio, estou em TA. O que é isso? Vocês precisam decidir a vida. Como é que a gente decide? Falando assim, estou no frio, está fazendo 7 graus. Estou no frio, está fazendo 5 graus. Estou no frio, está menos 4. Estou no quente, está 45 graus aqui na minha cidade. Sei lá, vocês têm que falar as temperaturas, certo? Porque deixar no ambiente implica nisso, em ter consciência das temperaturas que vocês habitam, certo? O planeta é grande e a gente tem uma variedade infinita de temperaturas. Então, uma variedade infinita de ambientes. Aí, quando você fala... Posso deixar no ambiente? Nossa, eu fico até arrepiada, porque eu não posso dar uma resposta para você, tá? A gente precisa saber que ambiente você está. Se está quente, se está frio. E aí vem toda a aula que eu sempre falo, né? Tá muito quente? Coloca na geladeira. O que é muito quente? Se ficar o tempo inteiro 24, 25, não tá legal. Imagina se você tá no 42, né? Rio 40 graus. Tá puxado, né? Não rola. Então precisa entender isso. Se faço... Nossa, essa daqui... Essa eu acho que... Nossa, essa pessoa hoje vai dormir muito tranquila. Se faço o teste e ele não boia, é sinal que ele não está pronto? Então, gente, ressuscitaram esse teste. Alguém ressuscitou, né? Esse teste do fermento boiar. Eu sei que muita gente usava isso. Tem muita avó e muita mãe também que usava a massinha, né? Pegava um pedaço da massinha... E aí, quando estivesse boiando, é porque estava pronta, né? Para botar para assar. Gente, presta atenção. Existem muitas maneiras, existem muitas coisas. Existem coisas que, com o tempo, vão passar a ser coisas do passado, coisas até de não consigo falar, folclore. Sei lá, não, engasguei. Então, o que acontece? É cultural, sabe? Você pegar e falar assim, mas a minha avó fazia assim, ela botava para boiar a massinha e sempre dava certo. Gente, vocês não precisam ficar com um negócio só porque era do passado da sua avó. Você precisa entender o mecanismo. Fermento natural, você tem assim de tipos. Conforme os tipos, você precisa entender o mecanismo que ele cresce, certo? Você precisa criar parâmetros de avaliação. Como é que você cria esses parâmetros? Você coloca num pote, alimenta sempre a mesma quantidade, você faz a sua coleta de dados e você sempre fica vendo. E aí você sabe o volume que cresce, a altura no seu pote que ele cresce. Quando você sabe isso, você já sabe praticamente se ele está ativo ou não. Se você pegar, alimentar seu fermento, tá tudo igual, e aí o bicho não cresceu isso, é lógico que você não precisa nem se botar para boiar. Não está pronto, né? Não está pronto. Você sabe disso. Não precisa pegar uma colher lá e botar para boiar, tá? E outra coisa, às vezes ele já está no pico
Se você pegar esse fermento de maneira errada e ele não boiar, aí só porque ele não boiou, você vai ficar esperando o bicho boiar? Gente, não espero isso não, de verdade. Esse negócio de boiar pra mim, desculpa. Eu sei que tem um monte de gente que faz, mas assim, isso não é a parada definitiva da vida. A parada definitiva da vida é você entender qual é o máximo que seu fermento, até onde que seu fermento vai, fazer aquela marca, observar e ter um parâmetro volumétrico, tá? E não esse parâmetro de boiar, tá? Ah, mas todo mundo usa, mas tem gente que usa. Gente, desculpa, eu acho assim, aquela galera que tem o pote, que o fermento bate na tampa e fica lá socado ou transborda, provavelmente, quando pegar um pouco do fermento, não vai boiar, porque ele dá uma comprimida. E o fermento boia por quê? Porque ele está com ar, né? Está leve. Então, muitas vezes, se o fermento estiver compacto, ele não vai boiar. E nem por isso ele deixou de estar pronto. Fora isso, existem pessoas que usam fermento extremamente firme. Esse fermento também, como é que a pessoa vai fazer esse negócio de boiar? Entendeu? Então, para pensar. Esse negócio de boiar não é sempre assim. Você tem que criar parâmetros que não sejam esse negócio de boiar, de preferência, tá? Então, se liberta aí e dorme em paz. Alimentar com leite o fermento, pode? Eu já ouvi falar disso. Te falar se eu fiz? Não fiz, não. Sabe por quê? Porque, gente, sempre dei água. Pra que eu vou dar leite? Outra proteína, tem outro açúcar. Porque leite, no final das contas, quando tiver ação enzimática lá, tem açúcar, né, no leite. Né? Lactose, vai quebrar, né, açúcares. Então, precisamos entender que se você está dando leite, de certa forma, vai um veículo aí diferente. A água não tem isso. Pra que você quer alimentar com leite? Eu sei que tem um povo aí que faz esponja para o brioche com leite. Tá lá no livro de um gringo. Gente, a pessoa precisa entender por que está fazendo isso. Ela quer o quê? Dando leite para o fermento, certo? Será que esse leite não poderia ir na massa? Por que ele está indo no fermento? Precisa entender isso, certo? A partir do momento que você entende para que você vai fazer isso, é outra história. Eu não vejo necessidade. Assim, já é um fermento natural, já tem acidez nativa, para que eu vou jogar leite no bicho? Poderia falar assim para você, olha, não pode porque isso é errado. Cara, na realidade, eu já ouvi falar, não faço isso, não vejo muito sentido. Inclusive, não vejo diferença de sabor nisso. Por quê? Porque já comi o brioche de uma pessoa que falou que faz esponja com leite, não achei nada de extraordinário, entendeu? Não achei, assim, não achei aquela coisa, uau! Achei o meu de fermento biológico com 48 horas, muito melhor. Tá? Essa é a verdade mesmo, entendeu? Achei que eu ia comer o brioche e falar assim, nossa, esse é o brioche da minha vida. Nada. Então, tem coisas que a gente fica inventando ou fazendo porque fulano, ciclano, beltrano fazem. E, assim, às vezes até é bom vocês fazerem para vocês desmistificarem. Faz, prova e você vai ver que não vai ter nada demais. De verdade. Entendeu? E aí, vai ter a live do pijama? Tá alimentando um fermento ou um bezerro? Nossa, essa é do meu time. Gostei. Caraca, essa eu gostei. Essa eu gostei. Gostei muito. Tá? Se sou eu que falo isso, nossa, a internet cai. Muito bom mesmo. Tá alimentando um fermento ou um bezerro. Essa, foi daqui, foi nota 10. Ai, vamos lá. Sim, abóbora com azeite, a massa ficou muito mole. Esparramou na minha assadeira. Pode ser. Você é da turma? Acho que é. Olha, o pão de abóbora é um pão para você prestar bastante atenção. Não boia mesmo. Hoje fiz Não é? Pois é, gente. Esse negócio de boiar, assim, se liberta disso, gente, tá? Mas aí você tá fazendo um pão de abóbora de casca. Tá, tudo bem. Tô falando do pão de abóbora do meu curso. Precisa descartar a metade? Vai no evento que a gente conversa. E aí, eu quero saber uma coisa. Você conhece o Rosa Flu? Não conheço. A gente vai fazer a live do pijama, gente? Dá pra fazer pão com Ciodoron? Eu queria. Ia ser ótimo.
Vocês têm que botar aqui o hashtag sim, pijama. Acho que vocês botaram, né? Gente, eu recebi tanta foto do pão Deuso de sementes. Tanta foto, tanto pão bonito. Alguns eu postei, outros não. Quando será o evento? O evento vai ser dia 6 de setembro, é a aula inaugural, tá? A imersão Melhor Pão do Mundo. Sayonara, live do pijama, sim. Vamos fazer live do pijama, então? Sim. Sim, live do pijama. Você vê, todos os alunos querem live do... Vocês vão estar de pijama? Vocês vão entrar? Vocês vão falar me chama de pijama? Tem que aproveitar, né, gente? Enquanto tá frio, porque depois que esquentar aqui no Rio, como é que eu vou botar um pijama de calça? Tudo é impossível. Só se eu ligar o ar-condicionado aqui pra fazer a louca. Não é? Vamos fazer a live do pijama. Né? Viu? Tá vendo? Live do pijama. Alice, com certeza você vai fazer live do pijama. Tem certeza. Tem certeza. Aí, ó. Eu já estou de pijama. Eu vou. Ah, então, a Sayonara vai vir de pijama com a tacinha, não é? Com o vinhozinho. Não vai? Baby doll não pode. Rodrigo me proíbe. Total. Ele me bloqueia, gente. Não, Rodrigo é ciumento, tá? Ele não fala não, mas ele é ciumento pra caramba, tá? É que ele é controlado. Ele é praticamente um monjo coin. Um monjo. Monjo. Não é monge, não. É monjo. O monjo tem mais paciência que um monge. Ah. Não, no verão tem live de biquíni não, gente. Vocês já estão abusando. Biquíni nem pensar. Ai, biquíni. Não, live da praia, imagina. Ah, não, live na praia, tudo bem. Live na praia poderia fazer. Mas, gente, olha essa cor que eu tenho. Vocês acham que eu vou na praia? Lógico que não, detesto areia. Entendeu? Olha ele, Baby Doll, derruba o canal. Vou fazer com aquele pijama de corujinha, Rodrigo. Pijama de corujinha. Pijama de corujinha. Pijama com vinho. A gente pode fazer a live do pijama. Depois a gente faz a live do vinho, né? Olha aí que beleza. Já temos lives temáticas, né? Todas essas para sexta-feira. Então amanhã eu vou falar pro Rodrigo, vou fazer a live do pijama. Saio de pijama e tacinha. Tá vendo? Aí. Tá achando ótimo. Live do vinho. Vocês gostaram, tá vendo? Vinho e pijama tá ok. Não é? Eu acho tudo de melhor, gente. Olha, a Isabela tinha que estar aqui, né, Rodrigo, nessa live. Vou salvar a live para vocês. Eu aviso para vocês pelo, como é que chama? Pelos stories, se amanhã será a nossa live do pijama, lógico, né? Porque eu não... Ai, gente, vou ter que contar para vocês. Quando a gente ia pular carnaval, eu e o Rodrigo, a gente adorava botar fantasia, essas coisas, né? Dois idiotas. E aí, a gente ia no Democráticos, aqui no Rio de Janeiro, que era um lugar lá no centro da cidade, né? Pra dançar samba. E aí, tinha um baile que era pra ir fantasiado. Gente, e o Rodrigo se amarrava nesse negócio de fantasia temática. Aí, a gente se fantasiou de Chaves e Chiquinha. Aí, eu fiz Maria Chiquinha. Nossa, eu comprei um... Mano, tava igual, gente. Minha mãe fez o vestido? Não. Eu pedi pra costureira que fez meu vestido de noiva fazer um vestidinho. Eu fiz até a bombacha da Chiquinha. Nossa, eu tava a Chiquinha. Eu vou ver se eu acho foto disso pra postar no Stories. O Rodrigo com certeza tem. E aí, o Rodrigo foi de Chaves. Gente, aí a gente tava na fila do lugar, não aparecia ninguém de fantasia. Aí, tipo, o Rodrigo, não, vai chegar gente de fantasia. Tava escrito que era pra vir fantasiado. Gente, não chegava ninguém. E, pô, a gente já tava na fila. Aí o Rodrigo, não, lá dentro vai ter gente fantasiada. E ninguém, tá? Resumo, não tinha ninguém de fantasia na porra do baile, tá? E aí as pessoas ainda pediam pra tirar foto com a gente fantasiado. Olha isso, gente, sem noção, né? A gente teve que ficar a festa toda, tipo a noite toda, porque a gente também não ia perder o rebolado, né? Então a gente foi, aproveitou, né? Paciência, né? E é isso aí, vida que segue, né? A gente pagou o micão. E é isso aí, pra vocês verem como é que é a vida, né? Que a gente passa... Cara, eu vou pedir pro Rodrigo catar as fotos que eu tô de Chiquinha e ele tá de Chaves. Mas foi muito bom. E aí as pessoas queriam fazer a foto, tipo, puxando a minha Chiquinha. Ai, gente, alguém merece isso? De verdade? As pessoas tirando foto com a gente? Em pleno centro da cidade? Ninguém merece, né? Mas a gente já pagou esse mico, tá tudo certo.
A gente já venceu na vida, entendeu? Pra vocês verem que as ideias são, né, mico nada, viraram artistas. Nossa, mas gente, mas estava perfeita a fantasia, perfeita. Com certeza o Rodrigo tem essas fotos, eu vou falar para ele caçar essas fotos, tá? Vou postar aqui nos stories, porque não tem nada a ver, o canal é meu, eu posto o que eu quiser meu, tá? Então eu espero vocês amanhã 9 horas, amanhã é sexta-feira, a nossa aula de Tira Dúvidas. Aparece lá na aula e fala, me chama, porque as aulas da manhã têm sido super boas, mas super boas mesmo, as pessoas têm aproveitado bastante, têm tido umas dúvidas muito boas, às vezes demora até meia hora para responder uma dúvida, tá? E eu recomendo que vocês apareçam na aula, tá bom? Tchau, tchau para vocês então, boa noite.